Olá, está no ar o Jornal Panorama, sua fonte de informações sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: aprovado mais um mecanismo de combate à violência contra a mulher. Comissão cobra início das obras de duplicação da BR-101. Sessão especial discute formas de incentivar artistas capixabas. Plenário vota matéria para inibir violência contra mulheres. A repórter Gabriela Zorzal esteve em plenário e tem as informações. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Nunes. O projeto aprovado faz, na verdade, uma alteração numa legislação que está vigente. A legislação foi aprovada em plenário em 2015 e era de autoria do próprio deputado. O objetivo desta legislação era instituir a multa como mecanismo de inibição da violência contra a mulher, garantindo, é claro, as sanções penais. A mudança que foi proposta pelo deputado Nunes este ano e aprovada em plenário na sessão ordinária desta quarta-feira, traz os valores dessas multas, valores entre R$1.000 e R$3.000, dependendo do tipo da ameaça ou da violência. A gente acabou tendo como referência, inclusive, a lei de trânsito, né? Quando a gente viu no passado um índice de violência muito grande no trânsito, e aí por conta do rigor dessa lei de trânsito a gente acabou diminuindo essa violência. Então, portanto, é um pouco isso que a gente buscou nessa lei, ou seja, fazer com que a gente possa inibir essas pessoas violentas, principalmente contra a mulher, apertando eles no bolso. E a pauta de votação também trazia dois projetos de lei de autoria do deputado Euclério Sampaio, que tinham como objetivo incentivar o uso da bicicleta no estado. Uma das matérias determinava a instalação de paraciclos em terminais de transporte coletivo. A outra matéria em pauta determinava a instalação de suporte de bicicleta em ônibus. Os dois projetos foram baixados de pauta a pedido do autor. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Com 4 meses de atraso, a duplicação da BR-101 deve começar neste mês de março. A nova previsão é da concessionária responsável pelas obras e o colegiado instituído para fiscalizar o trabalho cobra agilidade. Um novo prazo para a duplicação da BR-101 na altura de 4 municípios capixabas foi apresentado aos deputados da Comissão Especial da Eco 101. As obras deveriam ter começado em novembro do ano passado, em 19 quilômetros da rodovia federal, nos municípios de João Neiva e Ibiraçu, no norte do estado, e em Itapemirim e Anchieta, no sul. A concessionária ela tem um trabalho antes de propriamente colocar a máquina na pista, que é a remoção de interferências, que é desde uma placa de publicidade até uma casa que está na faixa de domínio. A faixa de domínio é uma área que compreende a rodovia e as suas margens. Então, nós tivemos que fazer essas remoções de interferências. Remoções de interferências, para dar um exemplo, é até um poste da Excelsa que nós temos que fazer essa remoção. Hoje, esses 4 trechos eles já estão liberados, já não tem nenhuma remoção de interferência para não dar descontinuidade na obra. A previsão de término tanto dessas 4 obras como das outras é no primeiro semestre do ano que vem, 2017. O coordenador também falou sobre as outras obras previstas para os próximos meses. É o contorno de Conha e a duplicação de Viana, que são 3 quilômetros em Viana. Mas sobre o contorno de Conha, existe um impasse com os comerciantes locais. Os comerciantes têm sido notificados, pela Eco 101 sobre placas, no caso de visibilidade do seu comércio. Isso tem ocorrido já há mais de 20 dias. O único problema é que o fato de ele não poder expor a propaganda do seu comércio fica numa situação difícil, porque tem alguns que já têm essas placas há muitos anos, outros que estão colocando nesse momento e aí têm sido surpreendidos. A concessionária ela tem como obrigação contratual a remoção dessas interferências, que são placas de publicidade também na faixa de domínio que é sobre concessão. E a concessionária ela está cumprindo determinações da NTT para fazer as notificações lá em Iconha. A concessionária ela já está trabalhando com a NTT para verificar o que vai ser feito.
porém nesse intermédio ela tem que cumprir o seu contrato, que é a remoção das placas. O relator da comissão falou sobre o posicionamento do colegiado. Uma vez estabelecido o contorno, uma vez o projeto pronto, com obras para serem iniciadas, a NTT notificar e até multar a Eco 101, que precisa retirar as fachadas identificatórias do comércio no perímetro urbano de Iconha, às margens da BR-101. Então a NTT exigir a retirada dessas identificações de fachada, que não é vertical. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso até uma agressão. E aí nós procederemos uma reivindicação na NTT para que desconsidere essa notificação e permita que os lojistas, que os proprietários de comércio possam manter as suas fachadas, suas identificações, uma vez que nós teremos o contorno lá em Iconha. Produtores e artistas capixabas querem apoio à cultura local. O assunto foi um dos destaques na sessão especial sobre a Lei Rouanet. Essa produtora cultural afirmou que a Lei Rouanet foi criada com foco em retorno publicitário e, por isso, as empresas não investem em artistas de pouca projeção na mídia. É comum a gente ver grandes projetos aprovados, bons projetos que poderiam realmente fazer grandes coisas aqui, festivais de cultura, festivais de música, teatro, dança, e que não conseguem ser executados porque a gente não consegue trocar esses bônus ficando. Como a gente tem poucas empresas que podem trocar, elas acabam optando, obviamente, pelos artistas de expressão nacional, que para elas vai dar um retorno de mídia maior. Ou seja, a nossa produção cultural ela é decidida pelo marketing das grandes empresas desse país hoje, do jeito que a Lei Rouanet está. Durante sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa para debater a Lei Rouanet, o assessor do Ministério da Cultura, Leonardo Hernandes, defendeu a criação de um fundo nacional para apoiar as manifestações culturais regionais. Um Fundo Nacional de Cultura forte prevê que pelo menos 30% dos recursos do Fundo Nacional sejam transferidos para os estados via fundo a fundo, ou seja, o Fundo Nacional repassaria para o Fundo Estadual. E o Fundo Estadual tem que repassar aos municípios que têm fundos de cultura pelo menos 50% desse total do recurso que ele recebe. Agora, isso também tem que estar atrelado a um plano de cultura, ou seja, o Estado precisa ter um plano estadual de cultura e o município que vai receber o recurso tem que ter um plano municipal de cultura e também um conselho de cultura paritário para discutir a aplicação desses recursos. No encontro foram expostos números mostrando que a Lei Rouanet beneficia principalmente artistas do Sudeste e do Sul. Enquanto São Paulo captou no ano passado R$500 bilhão, o Espírito Santo só ficou com R$7 milhões. O patrocínio global via Lei Rouanet foi de R$1 bilhão. Durante o debate, que contou com a participação de produtores e artistas capixabas, houve a defesa da criação de lei estadual de incentivo à cultura. O proponente da sessão, deputado Bruno Lamas, apoiou a ideia. Esse é o nosso próximo compromisso com os capixabas. Nós vamos implantar agora uma sessão especial para debater e pretendo sim, dentro do que me prevê o regimento interno, a Constituição Estadual, eu não tenho a prerrogativa de criar a lei de incentivo à cultura estadual, mas eu tenho a obrigação de debater, de sugerir ao Estado e vamos fazer com propriedade. Feliz com o resultado dessa sessão solene, ganha o meio cultural, ganha os capixabas, ganha a cultura da nossa nação. Garantir a presença de profissionais da área em todas as bibliotecas do Estado. Esta é a intenção do deputado Amaro Neto. Ele é autor de projeto de lei que obriga a presença de pelo menos um biblioteconomista nesses acervos culturais do Estado. Nós temos poucas bibliotecas no Estado, algumas delas estão defasadas, por isso que eu até apresentei um projeto aqui na Assembleia para que empresas pudessem até patrocinar bibliotecas em determinadas escolas do Estado, ajudar com livros. Mas não adianta você ter uma excelente biblioteca se você não tiver o profissional que possa fazer um trabalho de organizar tudo aquilo e ajudar a pessoa que quer pegar um livro emprestado ou fazer uma pesquisa. O que a gente nota é que é uma defasagem muito grande, a gente tem esse curso superior aqui no Estado, mas poucas bibliotecas, das poucas que nós temos, tem esse tipo de profissional, até mesmo nos órgãos públicos. Por isso que a gente colocou em tramitação esse projeto, aguardando o carinho dos nossos colegas deputados para esse tema que é importante. A gente estaria beneficiando não só a classe
e as pessoas que fazem esse curso superior, como também as bibliotecas e as pessoas que precisam entrar num local como esse para adquirir conhecimento. O consumidor pode não precisar dar explicações quando não quiser pagar 10% de gorjeta. A proposta é do deputado Marcos Bruno. Não existe uma lei que obriga o cidadão, o consumidor, a pagar esses 10%. Mas como a mídia capixaba tem abordado esse tema, que alguns estabelecimentos comerciais pedem ao cliente uma explicação, por que você não pagou os 10%? E o cidadão, às vezes, acaba pagando por constrangimento. Então, a lei, na verdade, ela quer coibir que as pessoas se sintam constrangidas ao não pagar esses 10%, que todos sabem é facultativo. Indicação parlamentar pede providências do governo em relação ao grande número de usuários de drogas em frente à Escola Polivalente da Praia do Suá. Nós recebemos diversas reclamações de pais, de alunos, de professores da escola Pais Barreto, que é o polivalente da Praia do Suá, né? Essa escola que fica aqui atrás da Secretaria de Educação. Então, fica um número muito grande de usuários de crack ali que às vezes ameaçam os alunos, ameaçam de furto, constrangem os alunos e professores também. Às vezes os vigias da escola tentam tomar algum tipo de providência, mas a atuação deles é limitada fora da escola, né? E então o Estado precisa, através da Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Segurança, enfim, tomar uma providência em relação a isso, né? Recolher esses jovens, encaminhá-los, enfim, para tratamento, porque não são só jovens também, né? São jovens e adultos, para que eles tenham um tratamento adequado e que não continuem a perturbar e, de certa forma, ameaçar até os alunos do Colégio Pais Barreto. Nós temos falado o tempo inteiro sobre essa questão de fechamento de escolas. Nós temos no Espírito Santo, só em idade escolar, né, entre 4 e 17 anos, mais de 61 mil alunos fora da escola. Então, aquilo que eu tenho dito sempre, né, essa é mais uma prova de que o governo não pode pensar em fechar escolas, né? Quando você fecha escolas, fecha turnos, você está empurrando mais jovens, mais adolescentes para o consumo de droga, para o tráfico de droga, para a violência. Então, nós esperamos que o governo seja sensível a essa situação e solucione o problema ali do Pais Barreto, tão vizinho da Secretaria de Educação, né? Por hoje é só, amanhã a gente volta com mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TV Aires Digital, o seu canal Cidadão.